Amém. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí em Jeremias, no capítulo número 30. Você não tem Bíblia? Pastora, acho que tem uma Bíblia ali no armário. Eu quero falar para você hoje sobre as promessas que Deus tem nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 30. Você que está aí no Facebook, ou você que está aí no YouTube. Abra sua... Tem duas trilhas tocando. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 30, para nós lermos a palavra de Deus. E aqui nesse capítulo, desse livro, aqui Jesus fala o futuro para o povo de Deus. Realmente são, aqui na minha Bíblia, que ela é um pouco atualizada, ela fala as promessas de livramento que Deus tem para as nossas vidas. Deus renova todas as coisas. Deus renova todas as coisas em nossa vida. E ali no livro de Jeremias, no capítulo 30, no versículo 1, fala assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. No 2, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. E aqui Jesus é bem direto, porque ele fala assim, ó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele sabia que ele estava ali para falar algo diferente para aquele profeta. E hoje ele fala algo diferente para as nossas vidas. E ele fala: Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse. Ali ele fala Jeremias, mas aqui no 2020 ele fala o seu nome, ele fala o meu nome, ele fala o nosso nome. Aí para você que está nos assistindo, ele fala o seu nome. Anota aí, anota o que eu estou falando para você. Deixa bem por escrito aí e acredita no que eu estou te falando, porque realmente eu sou Deus Todo-Poderoso e eu vou cumprir isso que você está anotando aí. Assim Deus começa já falando para Jeremias. Do mesmo jeito que ele falou Jeremias, ele vai falar o seu nome hoje. Ele vai falar o meu nome, ele vai falar o seu nome, o nosso. E pode escrever. E quando ele fala, quando Deus entra e fala, ele é fiel para cumprir. É ele que é o único que quando ele fala, ele move céus e terra e cumpre as suas promessas nas nossas vidas. E aqui ele fala sobre isso, as promessas de restauração. No meu está escrito, as promessas de livramento. Então Deus tem promessas de nos restaurar. Aqui ele fala que estava restaurando a sorte de Judá, de Israel. E também vai restaurar a nossa sorte. Judá aqui na Bíblia, ou Israel na Bíblia, é sempre o povo de Deus. É sempre a cidade de Deus. Então nós também somos o povo de Deus. Nós estamos aqui como Israel, como Judá está. E Deus tem promessas de nos livrar dessa praga que está acontecendo aqui. E Deus vem falando assim: esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem, acaso homens dão à luz? Então, por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga, como a mulher em trabalho de parto? Aqui, Judá foi tomada pela Babilônia. A Babilônia entrou em Judá e tomou toda a cidade, tomou em exílio aquelas pessoas, os moradores de Judá. Até foi aquela hora que Daniel foi separado também, vocês que conhecem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram separados porque eram da linhagem real e foi ter com o rei Nabucodonosor na Babilônia. Então,
A Babilônia entra no povo de Deus, no povo de Israel, no povo de Judá, toma aquela cidade e leva o seu povo em exílio à Babilônia e começa a demonstrar todo o pecado para aquele povo, toda a opressão que o povo de Deus sentia naquele lugar. E aqui Deus fala realmente para começarmos a acreditar. Como eu falei, que ele falava com Jeremias, ele falou para escrever, porque estava chegando o dia de Deus restaurar o seu povo. E hoje também chega o dia de Deus nos restaurar. Hoje chega o dia de Deus nos tirar desse opróbrio, dessa Babilônia que lá eles viviam realmente, mas nos tirar dessa Babilônia que vivemos hoje, nesse pecado que vivemos hoje, nesse mundo que vivemos hoje, de tanta transgressão. Então é chegada a hora de Deus nos livrar disso tudo e nos resgatar. E aqui ele fala: ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem, os homens dão à luz. Então por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga, como a mulher que trabalha em parto? Em toda a história, nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado. E por acaso, vocês conseguem me explicar em outro estado que nós tivemos um tempo como esse? Uma ocasião de tanto terror como estamos vivendo? Teve a dengue, teve a gripe suína, teve várias outras pandemias ou epidemias, teve vários vírus nos assolando, teve terremotos, teve tsunamis, teve tudo nos assolando, mas nunca foi desse jeito, onde o mundo todo, não é só no Brasil, o mundo todo está parado, o mundo todo está em isolamento, o mundo todo está em quarentena. Então, do mesmo jeito que a Bíblia falava isso há milhares de anos, antes da vinda de Jesus, hoje acontece nas nossas vidas. É por isso que eu falo que a Bíblia, não pense que é um livro antigo. O Papa está falando que quer atualizar a Bíblia, porque está retrógrado. Não, está muito tá passado essa Bíblia. E aqui nós vemos o que tudo acontecia lá atrás está acontecendo hoje. A Bíblia era, é e será a maior bússola para a nossa geração, para o século que vier. Isso aqui irá nos dizer aonde devemos ir em todo o tempo. E aqui ele fala que nunca houve tanto terror. E por que houve tanto terror? Porque o pecado entrou em Judá e o pecado entrou no povo de Deus. E por isso que Jesus deixou a Babilônia tomar a cidade e exilar o seu povo. Então eu falo que o pecado deixa marcas. O pecado deixa marcas nas nossas vidas. Alguma coisa que nós fazemos, e nós sabemos disso, em que erramos, em que transgredimos a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. E a nossa vida começa a tornar uma outra coisa que a gente nunca pensava em chegar nesse ponto. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, tem a consequência do pecado. Então, se você roubar, você vai preso. Certo? Se você beber e dirigir, você vai bater seu carro. Com isso, vai bater seu carro. Você vai dar PT, você vai acionar seguro, ou se você tiver, ou se não, assume prejuízo do outro. E isso vai encarretando vários problemas na sua vida. É a mesma coisa com o seu pecado. Você trai a sua esposa. Você já não tem mais a confiança da sua esposa. O seu relacionamento já fica quebrado. Então, tudo isso vai deixando marcas. E eu falo que esses problemas, não importa se você é evangélico, não importa se você é católico, espírita, kardecista, tudo que a gente fizer, tudo que você fizer, tudo que nós fizermos, irá nos levar a um caminho. Isso de bem ou mal. Então eu falo que aqui o povo estava pecando e foi levado à Babilônia. Então o pecado deixa marcas. Mas Deus fala aqui que tudo tem começo, meio e fim. E também na nossa vida é assim. A gente começa bem. Mesmo se a gente desviar,
tudo isso que a gente está vivendo, se nós nos entregarmos realmente para Deus, se nós pedirmos perdão para o nosso pecado, vai ter um começo, meio e fim. E sempre um fim com Deus, sempre um fim com Jesus, será melhor do que qualquer um. Tudo isso que a gente faz irá ter uma consequência, mas a consequência com Deus, não há remédio que cure a sua ferida, todos os amantes o abandonaram, não se importam com você, eu a feri cruelmente, pois como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos e a sua culpa é grande. Eu quero que alguém me fale aqui se tem já a cura para o Covid-19. Se alguém tiver, aí vocês podem me falar que eu vou comprar um caminhão para curar todo mundo que está com isso. Seu ferimento é incurável. Nós estamos passando por um momento que a nossa cura, um vírus que assola a nossa população não tem cura. Aqui fala, não tem ninguém para socorrer, não tem ninguém que nos socorre. Eu falo sempre isso. O homem mais rico do mundo, o dono da Amazon, com todo o dinheiro que ele tem, ele não consegue se proteger do vírus. Ele não pode pegar todo o dinheiro dele e fazer assim que o vírus vai entrar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ele tem com ele a maior nação do mundo, não conseguiu se proteger porque o país dele foi o mais assolado. Então é assim que Jesus fala conosco. Tudo isso que irá nos acontecer, que está nos acontecendo, ele mesmo fala. Pois seus pecados são muitos e a sua culpa é grande. Nada mais é disso que está acontecendo com o nosso pecado. O carnaval foi a maior ideia do que estamos vivendo, onde o diabo pegava Jesus e passeava por toda a avenida das escolas de samba destruindo Jesus. Nós perdemos até o senso de autoridade de Deus. Nós perdemos até o senso de quem é Deus para as nossas vidas. Então o pecado realmente superabundou o nosso mundo, a nossa geração. E nada mais é do que eu falei antes, o pecado deixa marcas. E o pecado que o povo está fazendo, está tendo, está deixando marcas, como nós estamos vendo. Várias pessoas morrendo, várias pessoas infectadas, várias pessoas perdendo seu emprego, várias pessoas desistindo, várias pessoas entrando em depressão e se matando, várias pessoas sendo acusadas com um vírus que assola, que é na mente, que é o vírus da loucura. Entrou um espírito da loucura nas pessoas, que elas não podem sair de casa. Se eu sair eu vou morrer, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então o pânico tomou conta das nossas vidas. E nada mais é aqui que o Senhor diz, que é o pecado que superabundou. Então por isso aconteceu tudo isso. E no versículo 15, ele fala assim, por que se queixa de seu castigo? Dessa ferida que não tem cura. Tive de castigá-la, pois seus pecados são muito, e a sua culpa é grande. Então, Deus realmente nos coloca em situações dessa, mediante ao nosso pecado. Nós nos desviamos dos caminhos de Deus. E aqui Judá, Israel, também fez isso. Desviou dos caminhos que Deus tinha para eles. Então veio essa assolação. Eles foram pegos pela Babilônia. Eles foram pegos por enfermidades que não tinham curas. Eles foram pegos por assolação. Eles foram pegos por coisas que não eram dos hábitos dos judeus naquela época. E a mesma coisa que estamos vivendo em nossa vida. Nós estamos nos corrompendo por pouco. Nada está funcionando, então nós dependemos de um auxílio. Então nós começamos a nos corromper por algo. Nós começamos a nos corromper pelo pecado. Olha, faz isso porque seu Deus não vai poder te ajudar. Você não vai ter comida na sua mesa. Você não vai poder dar o pão para o seu filho. Então é melhor você roubar. Então é melhor você sair dessa vida que se você acha certa e começar a fazer seu caixa 2. Está na hora de você dar nota fiscal falsa. Está na hora de você corromper. Você não está aguentando mais aí a sua esposa. Você não está aguentando mais o seu marido. Está na hora de você procurar outro. Está na hora de você se separar dele. Você não aguenta mais esse filho. Essa situação que você está vivendo, você não vai aguentar. É melhor você se matar.
Tudo isso está entrando em nossa vida por causa que nós pecamos. Nós não procuramos a Deus. Hoje em dia a gente procura no Google. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade. Como eu posso agir isso? A gente coloca no Google, digita no Google. A gente nem procura nem mais o Senhor para nada em nossa vida. Antes a gente falava, o irmão está com uma dor de cabeça, o irmão está passando por um problema, vamos pegar um óleo ungido, vamos lá na casa do irmão, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos fazer uma vigília que Deus vai curar. Hoje em dia não, a gente já corre para a farmácia, a gente já corre para algum lugar, a gente joga no Google como é que se cura, como é que se trata. Então a gente não depende mais para Deus para nada. Eu falei aqui sobre esses dias para a gente ter o Espírito Santo agindo em nossa vida, para Ele ser o nosso guia. Então está na hora de nós voltarmos para Deus. Tudo isso aqui está acontecendo para nós nos voltarmos para Deus, para nós voltarmos a ter essa comunhão com Deus. E Jesus fala assim, assim diz o Senhor, no 18, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Então o que Jesus fala é quando trouxer o meu povo, lá naquela época, tirar da Babilônia e voltar a ajudar a Israel. E hoje o que Deus fala é tirar nós desse pecado. Quando trouxer o meu povo, quando nós nos humilharmos, quando nós voltarmos ao Senhor, nós seremos reconstruídos. Assim como Deus fala que Ele irá reconstruir, Ele vai nos reconstruir da mesma maneira. É isso que nós temos que entender. Nós vamos, depois dessa assolação toda, aqui Jesus fala aqui, no 20, Jesus fala assim, seus filhos prosperarão como no passado, e eu os estabelecerei como nação diante de mim, e castigarei quem lhes fizer mal. Assim que nós voltarmos para Deus, assim que nós fomos resgatados, assim quando o Senhor trouxer o nosso povo, quando nós nos humilharmos ao Senhor, quando nós voltarmos ao Senhor, Deus irá nos abençoar de uma forma extraordinária. Tudo isso irá passar, assim como Ele fala aqui, Ele fala na sua palavra, e se Ele falou aqui, há de se cumprir, seus filhos prosperarão. Como no passado Ele fala como os seus antepassados, como Abraão, como Isaac, como Israel, como Davi. Profetas que foram abençoados por Deus, profetas que foram transformados por Deus, assim também seremos, porque eles também deram graças a Deus e voltaram a sua vida para Deus, eles voltaram os seus propósitos para Deus, eles confiaram somente em Deus. Abraão pegou seu filho Isaac porque Deus mandou, foi lá sacrificar. Não, se Deus mandou eu vou sacrificar, não tem problema. E Deus preparou a provisão. Assim também como foi Isaac, e assim também como foi Jacó, como foi Israel. Ele saiu e foi dormir numa pedra, e quando ele não tinha nada, Deus mostrou para ele que ele seria uma grande nação. E eu falo que a palavra profética vem sempre na contramão do que a gente está vivendo. A palavra profética vem na contramão do que a gente está passando. Jacó não tinha nada, Israel não tinha nada, Jacó não tinha nada. Assim que ele recebe a palavra profética, ele tinha uma pedra e um azeite. Ele derrama o azeite e faz ali um lugar. E ele fala que tudo que ele ganhar vai dar o dízimo. A partir daquele momento que a palavra profética chega na vida dele, a primeira coisa que Deus faz é já trocar o nome dele. De Jacó vai para Israel. Vai falar para ele que ele vai ter grandes bênçãos. Da pessoa que não tinha nada, ele tem 2 esposas. Da pessoa que não tinha nada, ele começa a trabalhar. E começa a ter mais do que o seu chefe. Então a palavra profética vai chegar para a gente realmente na contramão daquilo que a gente está vivendo. Se nós estamos vivendo hoje num dia de crise, num momento de crise, Deus vai nos fazer crescer no momento de crise. Deus vai nos fazer prosperar no momento de crise. Porque é nesse momento realmente
momento que a palavra profética vem, impacta as nossas vidas e transforma aqui a nossa mente. E a gente sabe que os propósitos de Deus, quando é transformado em nós, nada pode nos parar, nada pode nos fazer desistir dos propósitos de Deus. E quando Ele vem, Ele nos abençoa de forma extraordinária. E assim como estamos vivendo aqui, nesse final, Jesus fala assim no 22, no versículo 22, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam a ira do Senhor, e rompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará, até que ele cumpra tudo o que planejou em dias futuros. E nós vamos entender isso aqui, ó. Vocês entenderão tudo isso. Nada mais é do que estamos vivendo hoje. Ou você entende o que está acontecendo? Ou alguém nesse mundo todo já falou a razão de tudo isso? Ou algum biólogo, algum cientista, algum matemático, algum físico, algum homem que ganhou um Nobel da Paz, um Nobel de Ciência, já falou, ó, aconteceu isso por causa disso, aconteceu isso por causa disso, isso e isso. Ou não? Não é possível. Um fala que veio do morcego, um fala que veio da China, um fala que o vírus já estava aqui. Todo mundo tem dúvida, ninguém tem certeza de nada. Então Jesus fala que em dias futuros vocês entenderão isso. É momento então de nós nos humilharmos, voltarmos ao Senhor e realmente entender que Jesus tem um propósito nas nossas vidas lá na frente. E lá na frente nós vamos entender por que passamos por isso. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. O fim dos nossos dias estão chegando. É momento de nós nos humilharmos para Deus. Eu mandei algumas imagens para a produção e mandei umas imagens aqui para a produção no YouTube. O que está acontecendo nos dias de hoje? A primeira é de um relato aqui no Brasil, em Santa Catarina. Está sendo por todo o Brasil vários relatos de cultos domésticos sendo interrompidos pela polícia. Pode colocar aí, produção. Por todo o Brasil, vários relatos de cultos domésticos sendo interrompidos pela polícia. Sim, cristão no Brasil sendo proibido de cultuar a Deus dentro de casa. Pode colocar a multa que a polícia deu. Aí está a multa. Aqui não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, vocês que estão no YouTube com certeza. Está aqui no parágrafo 4, ó. Relato do envolvido. O que foi relatado? Relata que tem 5 pessoas da mesma família orando dentro de sua residência, mas irão parar, porque não sabiam do decreto. Nós estamos sendo interrompidos de cultuar a Deus dentro da nossa casa, dentro de um lugar que é seu. Pode pôr aquele vídeo lá da China. Um vídeo lá da China, onde a polícia entra e tira as pessoas que estão fazendo o culto dentro de sua casa. Pode pôr o áudio. Pode pôr o áudio. Pode colocar. A polícia entra lá na casa onde estava tendo culto, nessa China comunista que estamos vivendo. Aí não deu para colocar no YouTube? Sim. Então aqui vemos um vídeo onde cristãos, o vídeo mostra policiais agredindo cristãos ao interromper o culto na China. Lá na China, chegou agora um tempo onde não existe mais dinheiro no papel. Eles tiveram um decreto lá porque eles falam que os micróbios ou o Covid passa das notas para as notas. Estamos vivendo lá um dinheiro digital. Não é possível que a gente não entenda o que está acontecendo. É chegado a hora do fim, aonde fala que teremos uma moeda única,
A desculpa é porque passa vírus por cédula. Então agora não teremos mais nada. A última coisa que eu quero falar para você entender que é chegado a hora é do ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Um print de uma tela. Ex-primeiro-ministro do Reino Unido pede um governo global, um governo único. Um governo único onde uma pessoa vai cuidar de tudo. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, na última quinta-feira, 26, pediu a formação temporária de um governo global para que haja enfrentamento eficaz das crises na saúde e na economia em decorrência da pandemia do Covid-19. Se vocês lerem Apocalipse, nós vamos ter aqui um estudo de Apocalipse. Nós vamos entender o que significa um governo único, o que significa um anticristo chegando para resolver todas as situações do mundo, uma tribulação chegada no mundo inteiro, e então tudo será resolvido em um governo e uma pessoa será subida para resolver todos esses problemas. Meu povo, vocês que me assistem, vocês que estão aqui, é chegada a hora de realmente nos humilharmos a Deus, porque Deus tem algo para nós. Eu só quero dar uma pincelada aqui em Jeremias 29, um livro antes, no versículo 11, que Deus fala assim, é muito conhecido. Em 29:11 ele fala assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Na minha são planos de bem e não de mal, mas aí na sua deve estar pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e o restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Então Jesus tem pensamentos de paz e não de mal para as nossas vidas. São planos de bem e não de mal, para lhe dares o futuro pelo qual deseja. E ele fala a única arma que temos que ter. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Então, se você acha que para você sair dessa situação que você está vivendo, você vai fazer pela força do seu braço, pela sua inteligência, a gente vai sair dessa crise. Ah, não, é o governador que vai nos tirar dessa crise. Não é o presidente que vai nos tirar dessa crise. Não acredite em nada disso. Não acredite em nada disso que estão falando para vocês. A única forma que Deus vai nos tirar dessa situação é quando nesses dias nós clamarmos a Deus e pedirmos uma mudança e clamarmos de todo o nosso coração. Então é o momento de nós buscarmos a Deus de forma exclusiva e sincera. Então, se vocês estão aqui, pode levantar aí, daí onde você está, levanta daí onde você está. E é hora de clamarmos a um Deus poderoso para nos livrar dessa situação. Então pode colocar aí o Jaime para eu orar. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, assim como o Senhor fala, ó Filho de Davi, tenha compaixão de nós, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti agora, Senhor, venha nos socorrer nesse momento difícil. Venha nos dar, Senhor, a Sua promessa de livramento. A Sua promessa de livramento está nas nossas vidas, e com elas vamos conseguir nos livrar de toda essa situação que estamos aqui. Então, em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos ao único Deus real e verdadeiro, capaz de nos
nos tirar dessa situação que estamos vivendo e nos colocar, Senhor, em um futuro melhor, em um dia melhor, porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nossas vidas. O que estamos vivendo aqui, Senhor, nada mais é do que o nosso pecado aflorado para as tuas narinas, meu Deus. Então o Senhor veio, Senhor, e nos colocou nessa situação tão difícil. Então, a partir do momento que nós nos voltarmos a Ti, a partir do momento que o Seu povo sair desse pecado desgraçado que vivemos, nós vamos nos colocar, Senhor, diante da Tua presença, e o Senhor irá nos resgatar dessa Babilônia, o Senhor irá nos tirar dessa situação que estamos vivendo. Nós acreditamos nisso, Senhor, e porque acreditamos nisso, clamamos somente a um Deus, somente a Jesus Cristo, para nos tirar dessa situação. E porque acreditamos, meu Deus, clamamos a Ti agora, Senhor, para que o Senhor nos tire dessa tribulação, meu Pai. Nos ensine, meu Pai, o que o Senhor quer nos ensinar, porque hoje o que estamos vivendo será o nosso testemunho de amanhã. Nós vamos entender o Seu propósito quando esse dia chegar, mas tudo tem um começo, meio e fim. E para chegarmos, Senhor, no final, nós temos que acreditar em Ti, nós temos que confiar em Deus, assim como o Senhor falou para Jeremias: escreve, registra tudo por escrito que eu te disse. Então nós devemos acreditar que o Senhor vai nos livrar, nós devemos acreditar que o Senhor vai nos tirar dessa situação, nós acreditamos que o Senhor vai nos salvar, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nada desse mundo nos pertence. Nós queremos a Tua salvação, meu Pai. Nós queremos a salvação eterna. É chegada a hora, meu Deus, do Senhor voltar para nos resgatar. O Senhor irá voltar e resgatar o Seu povo daquele mal que está nos assolando. Haverá momentos de tribulação, e essa tribulação nada mais é do que o cumprimento da Sua palavra. Então, Senhor, venha nos resgatar, venha nos tirar desse opróbrio que estamos vivendo, venha nos tirar desse vírus, Senhor, não só o Covid-19, mas o vírus do medo, o vírus da fome, o vírus da depressão, o vírus da ansiedade, esse vírus todo que nos assola e nos faz, Senhor, nos desviar dos Teus caminhos. Voltamos agora para Ti, Senhor, voltamos para Deus agora. Você que está aqui, fala assim comigo: ó meu Deus, eu volto para Ti agora, eu entrego a minha vida para Ti, eu quero ser Seu filho, eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Meu Deus, venha me resgatar desse mal que está me assolando, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Ó Senhor, essas palmas são para Ti, meu Deus. Ó Senhor, espero que eu tenha passado o que o Senhor desejava passar, meu Deus. Eu quero que o Senhor possa colocar na vida dessa pessoa, Jesus, o que o Senhor colocou realmente na minha mente, na mente da minha vida. Ó Senhor, até pouco tempo eu não sabia nem o que eu ia falar, Jesus, mas o Senhor colocou algo no meu coração. Isso foi tão impactante na minha vida, que eu tive que mostrar ao Teu povo, a falar para quem estiver assistindo, ouvindo, o propósito de Deus nas nossas vidas. Ó Senhor, se eu não conseguir, Senhor, falar o que o Senhor tinha em mente, o que o Senhor tinha para falar, Senhor, me perdoa. Mas eu estou aqui, Senhor, para passar para o Teu povo que a Sua vinda é chegada, meu Pai. Então, em nome de Jesus, faça com que essas pessoas, Senhor, abram a sua mente, abram a sua visão, que é chegada a hora de um novo tempo em nossas vidas. E a partir do momento que nós voltarmos e nos humilharmos para Deus, Ele será responsável pelo nosso futuro. Ó Senhor, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que bênção. Vocês foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Deus falou algo grande nas nossas vidas. Eu espero que vocês que estão aí, vocês tenham entendido o que Deus falou para nós, o que Deus nos falou nos dias de hoje. Isso realmente foi algo
impactante na minha vida, eu espero que seja impactante na vida de vocês também. Vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui, é o que eu falo desde sempre. Eu quero que você encontre um Deus de verdade, não uma religião. Eu quero que você encontre realmente uma paz de espírito que você não encontra em nenhum lugar. Então que a paz do Senhor esteja convosco, você que é católico, espírita, você que tem ou não tem uma religião. Eu quero te falar que Deus vai te tocar. E Deus irá nos salvar desse momento difícil.